E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os pilares para quem quer entrar na Bolsa de Valores. Nessa pandemia tivemos 900 mil CPF cadastrados na renda variável. Então eu acho bacana passar isso tudo, porque é muita informação, é muita gente perguntando muita coisa. Não dá para conciliar sempre, responder todo mundo. Às vezes a pessoa entra com um pensamento na Bolsa que não é dessa forma. De hoje eu vou mostrar para vocês todos os pilares. O primeiro pilar é pensar na Bolsa de Valores como uma previdência privada. Tem muita gente que está vendendo a ideia de que a Bolsa de Valores é algo para você ficar milionário da noite para o dia, para você dobrar seu patrimônio em um mês, 2 meses, 3 meses, mas você tem que pensar pela previdência privada, que foi criado, a CVM foi criada aqui no Brasil, entrou a Bolsa aqui no Brasil, com o objetivo de ser uma previdência privada que pessoas jurídicas e pessoas físicas conseguiam investir sem problemas com uma previdência privada, sozinho. O segundo pilar é o reinvestimento. Todos os valores que você conseguir pegar na Bolsa de Valores, não só como dividendos e também valorização das ações, porque se você pegar também um histórico de 20, 10, 15 anos de uma empresa na Bolsa de Valores, é algo estrondoso. Tem empresas que saiu de R$1, R$2 para 30, 40, 50, talvez R$100. Então é uma multiplicação muito grande do patrimônio. Então tem que reinvestir o seu capital, tenta reinvestir o seu capital. Dessa forma você vai realocar o seu capital. Vamos dar um exemplo para vocês, prático. Você tem que ter em mãos, em porcentagem, tudo que você tem. Se o seu patrimônio é 10 mil, 100 mil reais, não importa. Ele pode ser R$1.000 e pode ser R$1 milhão. Você tem que pensar com o seu patrimônio como porcentagem. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem 30% em banco investido e tem 20% em varejo. Vou dar um exemplo. É uma estrutura que você criou, de 30% ser banco e 20% varejo. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu em São Paulo, na capital de São Paulo, que aumentaram o ISS dos bancos lá. O ISS é o imposto sobre serviço prestado. Então, isso aí gerou um impacto na bolsa. Na hora, as ações de bancos caíram, os investidores sentiram um pouco de medo em continuar com bancos e caiu cerca de 5%, teve banco que caiu até 7% no período de 7 dias. Enquanto isso, o varejo cresceu bastante. Nessa pandemia, voltou, começou a reabrir as coisas, shopping começou a reabrir, o varejo cresceu cerca de, vou dar um exemplo, de 10% para vocês. O varejo crescendo 10% e o banco caindo de 7%, o seu patrimônio já não é mais 30% em banco e 20% em varejo, e sim aumentou o varejo e diminuiu o banco. Dessa forma você vai reinvestir o lucro que você teve em varejo em banco. Dessa forma você vai equilibrar a sua carteira e vai realocar o seu patrimônio. E dessa forma, reinvestir no seu patrimônio, você não só vai pensar como porcentagem, e sim como cotas. O mais importante na Bolsa de Valores, o mais importante nas suas ações é comprar cotas. Quanto mais cotas, melhores. Ainda mais cotas que pagam dividendos, cotas que têm valorização alta. Dessa forma, aquele exemplo que eu disse, de 30% de banco e 20% de varejo, o banco caindo, varejo crescendo, você passa a ter a mesma quantidade de cotas, só que a porcentagem abaixou de ambos. Você acaba tirando um pouco de cotas que está muito valorizado em varejo e realocando em banco que está em baixa. Você acaba aumentando o número de cotas e dessa forma você aumenta o seu patrimônio. Essa é a magia de girar capital, a magia de você crescer o seu patrimônio, a magia de você ter mais dinheiro investido simplesmente com valorização das ações. E salientando também em reinvestimento, os dividendos que você recebe mensalmente das empresas, seja R$100, R$200 por mês com o seu total de empresas, você acaba reinvestindo, comprando mais cotas e sim você vai crescendo mais e mais o seu patrimônio. Divisão da carteira. Por que é importante ter uma divisão da carteira? É a magia da diversificação de patrimônio. Você sai do risco, você não fica muito arriscado em empresas específicas, em um setor específico. Vou dar um exemplo para vocês. Banco, que é um dos setores que mais ganha dinheiro no Brasil, todo mundo sabe a situação dos bancos, que o ROI e o ROIC de bancos são extremamente altos, tem banco que chega a ter 30% de ROI, nem o Bank of America dos Estados Unidos tem esse ROI e esse ROIC, e no Brasil a gente tem banco que tem esse lucro gigante. São Paulo, como eu disse anteriormente, aumentou o ISS dos bancos, na mesma hora as ações caíram. Um setor que é totalmente conservador, um setor que está há centenas de anos no Brasil, caiu as ações. Ninguém pode esperar, mesmo sendo a ação mais
fiel, a ação que paga mais dividendos, que está há mais tempo na bolsa, ela tem o seu risco. Então você deve diversificar o seu patrimônio. Como que você faz isso? Você divide em setores. Você escolhe a porcentagem. Isso aqui não é uma indicação, você só meramente exemplo. 20% é setor elétrico, 30% banco, já foi 50%, 10% varejo, 10% transporte, 20% petrolífera, enfim, 10% saneamento. Você escolhe a divisão da sua carteira. Isso aqui não é uma indicação, ok? Então, você divide o seu patrimônio. Você acaba reinvestindo o seu dinheiro mais fácil. E outra coisa, quando um setor é prejudicado de alguma forma, você acaba tendo a garantia de demais setores na sua carteira. O quarto tópico, governança corporativa. Você deve ter sim na sua carteira empresas com uma governança corporativa muito boas, empresas que são muito fixas na bolsa, empresas que não tem muita variação, empresas muito rentáveis, as famosas vacas leiteiras da bolsa que vão te pagar dividendos talvez mensalmente, semestralmente, mas vão estar te pagando aquela cascalha, e empresas que não param de lucrar, empresas com governança corporativa muito boa. E o último tópico, diversificação, diferença entre divisão de carteira e diversificação. Diversificação de carteira, vamos falar de renda variável, ações. Não vamos entrar em fundos imobiliários, não vamos entrar em dólar, não vamos entrar em BDR, não vamos entrar em criptomoeda, vamos focar em diversificação. O que é diversificação da carteira? É você ter, vou dar um exemplo também, 60% da sua carteira em empresas com uma governança corporativa muito boa, vou dar um exemplo, Itaú, um Santander, uma Vale, uma Petrobras, enfim, empresas que são sólidas na bolsa, empresas que pagam muitos dividendos, empresas muito boas. 35% de small caps. Small caps é em pequenas empresas com custos baixos e com alto potencial de crescimento. Exemplo de small caps: Magazine Luiza era uma small caps, Banco Inter era uma small cap, Fleury é ainda uma small caps. Então assim, tem muitas empresas que não estão tão consolidadas o seu patrimônio, empresas não necessariamente novas, e sim empresas com uma governança nova, uma empresa com um potencial gigantesco. É você ter também na sua carteira uns 35%. Peraí, mas sobrou 5%. Aí 5% eu deixo ao seu dispor de colocar o seu risco. Pode ser 5%, pode ser 2%, pode ser 1%, pode ser 10%. Você decide o quanto você quer colocar de risco na sua carteira, mas eu acredito que você deve ter sim risco na sua carteira. Exemplo, você tem um patrimônio, você tem 100 mil reais, coloca lá 5 mil reais, 2 mil reais de risco. Empresas que estão com processo jurídico, empresas que podem crescer da noite para o dia, empresas que estão passando com uma dificuldade financeira, mas têm o potencial de se reestabelecer, seja por ajuda do governo ou de outras empresas privadas. Falando nos 5 top, eu vou dar uma analogia muito boa que eu gosto de explicar para as pessoas como funciona a bolsa. É a analogia da avenida movimentada. Você tem que ver a bolsa como uma avenida movimentada. Você pode, muito bem, esperar um tempo para poder chegar na passarela. Esse tempo na bolsa seria os seus 20 anos investidos, seus 15 anos investidos, para você passar na passarela com uma devera segurança, numa avenida movimentada. Ou você pode simplesmente chegar na bolsa e da mesma forma numa avenida, fechar os olhos e tentar atravessar. Você pode atravessar ou pode não atravessar. É você saber a hora de entrar ou não numa ação. Como eu disse, você tem que ter número de cotas na sua carteira. O seu patrimônio não vai crescer, você fala, eu tenho 100 mil reais em Petrobras, mas eu paguei 30 reais em cada ação da Petrobras, sendo que hoje ela está 12 reais. Dependente, você está perdendo dinheiro. Então você tem que entrar quando tiver boas oportunidades. Quando que é boas oportunidades? Tem uma coisa que chama síndrome do otário, que acontece muito na bolsa. Isso não é uma crítica, todos nós temos essa síndrome, que é quando as ações estão lá em cima, tudo crescendo, todo mundo quer comprar, acredita, vamos lá. E quando cai, sentem medo, tiram seu dinheiro, preferem perder 20% do patrimônio porque sente medo. Mas se você montou uma carteira com empresas confiáveis, empresas com alto potencial, empresas com governança boa, empresas para reinvestir, empresas com uma previdência privada futura para você nos próximos 10, 20 anos, você não vai ser afetado por essa síndrome do otário. E aí que tá aquela analogia que falam da bolsa, de ter tubarões na bolsa e a gente ser um bando de sardinha, porque os tubarões, quando todo mundo está confiante, eles acabam vendendo suas ações, e quando as ações caem, eles acabam comprando as suas ações. Então, como eu disse sobre
divisão da carteira e diversificação, você saber a hora de entrar nas ações, é você pegar, como vocês sabem, a renda fixa, o Selic está abaixo de 2,5%, tá ridículo, tá muito baixo. Você vê seu dinheiro lá parado na renda fixa sem render nada e quer entrar na bolsa, vou dar exemplo, você tem R$1 milhão investido em renda fixa, você pega R$500 mil e coloca na bolsa. Errado. É muito melhor você colocar de 5 em 5 mil num período gigantesco, os seus R$500 mil, além de você estudar mais, além de você procurar entender mais como que funcionam as coisas, você com certeza no longo prazo vai ter um patrimônio muito maior. Em inglês essa analogia se chama dollar cost averaging. Você simplesmente espera bons momentos para entrar nas suas ações. Se você tem uma empresa muito consolidada na carteira que você acredita bastante, é muito melhor você esperar quando tiver uma queda, quando tiver aquela teoria da síndrome do otário, de as pessoas quererem vender quando estão caindo, você comprar delas as ações e quando estiverem lá em cima, você vender elas e adquirir mais ações em outros setores. Dessa forma você vai cumprir todos os pilares da bolsa, vai ter um patrimônio muito maior, possivelmente vai conseguir viver de renda passiva em um curto período de tempo e o seu risco vai ser muito menor, porque você vai saber controlar suas finanças, controlar o seu patrimônio e vai saber a hora certa de entrar e sair de uma ação. E também não vai entrar pesado. Deixa um like no vídeo, comenta alguma coisa bacana aí. Estamos começando o canal, fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, mas vamos para cima, vamos começar a investir, vamos começar a viver de proventos, viver com o que você tem na carteira. Muito obrigado e até a próxima.